Bom, minha gente, bom dia. Começando mais uma aula de tratamento de esgoto, né? Professor Kennedy Francis chegando a partir de agora e agradecendo a todos aqueles que estão, né? Já que estamos com a tela projetada, todos vocês que estão aqui comigo, né, nesse momento de aula, muito obrigado pelo carinho, né? Acordando cedo para estudar, isso é importante. A gente vai iniciar a nossa aula de tratamento de esgoto aqui, né? As características do esgoto, tá? Então, essas características, né, principalmente qualitativas, né, e que conferem ao esgoto toda essa sua característica, né, e que a gente vai abordar cada uma delas, tá certo? Então, como já se sabe, né, e é bom a gente recordar, né, esse material de aula, ele foi feito para a Covid-19, para fins de atividades remotas, então seu uso, cópia ou divulgação, né, ele poderá ser realizado desde que solicite-se autorização, seja ao Instituto ou mesmo a mim, e nós teremos muita alegria em autorizar o compartilhamento para fins educacionais, né? Primeiramente, a gente pede desculpas aos alunos que chegaram, né, mais cedo, que estão na sala de aula. Hoje a gente teve problemas técnicos, né? O computador está meio complicado aqui da gente trabalhar, né? Mas a gente está tentando, não pode deixar de ter aula. Então hoje essa aula de hoje ela vai acabar sendo um pouco mais curta, mas a gente compensa na aula de amanhã, né? A gente vai ter tempo de preparar o material, deixar ele gravado, né, para que amanhã vocês possam ter o conteúdo de maneira bem tranquila, tá? Então, dentre as características, né, características do esgoto em si, características fisiográficas, eu estava lembrando de bacia, né? A gente vai ter, para começo de conversa, duas que são básicas desse material, né, que a gente busca tratar, que a gente vai tratar. A cor e a turbidez. A cor do esgoto, ela vai ser originada por matéria ou solução que esteja presente na água, tá? Então, o esgoto fresco, aquele que chega imediatamente, né, na estação, ele vai ter uma cor marrom ou cinza, né? Enquanto que o esgoto mais velho, né, que tem um período, né, um tempo de detenção maior, ou que tenha um nível de poluição de carga mais elevado, esse esgoto vai ter uma cor negra, né? Em termos de turbidez, a gente vai, quando se fala em turbidez, é o mesmo que dizer a quantidade de matéria que está suspensa na água, né? Em unidades nefelométricas de turbidez, a NTU, né? E também existem as unidades de atenuação da formazina, unidades específicas que tratam de turbidez, que ela vai ter uma relação com a NTU, né, nessa equação que nós estamos vendo aí na tela, que vocês estão vendo. Mas ambas elas vão falar da mesma coisa, vão falar do nível, né, da quantidade de matéria em suspensão presente nesse efluente que está sendo objeto de tratamento, né? Absorvância e transmitância também são características importantes, né? Considerando que a absorvância ela vai ser a medida de luz em um determinado comprimento de onda, que vai ser absorvida pelos entes que constituem essa solução em uma determinada extensão. No caso, a extensão de referência é 1 centímetro, né? Então, a absorvância ela vai ser igual ao logaritmo da leitura inicial, né,
Ou seja, você vai fazer uma leitura você coloca uma solução em água destilada, né? E aí você faz a leitura e depois você tira essa solução e coloca o efluente, né? E aí você faz a leitura novamente. Então essa relação da quantidade de luz, né, que vai ser absorvida, considerando a solução inicial, né, solução limpa, digamos assim, e a solução com o efluente, você vai ter a absorvância, tá? Então, essa medida em percentuais, você basta, né, pegar o inverso dessa divisão, no caso a transmitância, você vai fazer o inverso da absorvância e multiplicar por 100 e vai ter, em percentual, quanto de luz vai ser transmitida ao longo, né, desse efluente, tá? Travou? Ah, travou não, pronto. Temperatura. A temperatura, ela influencia, né, bastante no efluente, principalmente quando a gente for falar de degradação da matéria orgânica, decomposição da matéria orgânica. A temperatura ela vai influenciar diretamente porque ela pode favorecer ou desfavorecer a ocorrência, né, dessas desses fatores de decomposição, né? Ela pode influenciar diretamente no ambiente propício para que esses micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, eles se propaguem ou não, tá? Então, tem grande relevância, interfere na saturação do oxigênio dissolvido e nas cinéticas biológicas e químicas, né? Então, normalmente, quando a gente tem uma temperatura mais elevada, essas reações biológicas podem aumentar, ter uma tendência de aumento, né? E aí a concentração de oxigênio dissolvido ela vai cair, né? Então você tende aí a ter uma presença de matéria orgânica considerável, tá? Quando o inverso ocorre, quando você tem uma temperatura mais baixa e uma queda nessas reações biológicas, obviamente, você tende a ter um corpo d'água com uma condição melhor, e aí essas concentrações de oxigênio dissolvido, elas tendem a serem maiores, né? Então aqui a gente tem a relação entre as cinéticas biológicas, né, inicial e final, considerando, né, essas reações biológicas, considerando a temperatura em questão, seja ela inicial e final desse corpo d'água em análise. Tá? pH, acidez e alcalinidade, né? O potencial hidrogênio iônico, né? Que expressa justamente o logaritmo negativo dessas concentrações de H+, presentes, né, nesse corpo d'água, né? E aí isso influencia, né, totalmente também nas reações de decomposição da matéria orgânica. Então o pH ele influencia muito nisso, né? No esgoto, esse pH ele vai tender a variar, né, próximo à neutralidade, entre 6,5 e 7,5, mas quando você tem esgotos com um tempo de detenção maior, com um período de formação, né, esses esgotos foram formados há mais tempo, você tem pHs mais ácidos, né? Então, em linhas gerais, você vai ter, quando o esgoto está lá há mais tempo, já foi constituído, né, foi gerado há muito mais tempo, ele vai tender a ser mais ácido, né? Então, acidez e alcalinidade, eles vão sim ter relação direta com o potencial hidrogeniônico e vão indicar a capacidade dessa água de ser resistente a mudanças de pH, né?
Então, a acidez ela vai estar relacionada com a presença do gás carbônico que esteja livre, presente na reação, né, lá no corpo d'água. E enquanto que a alcalinidade ela vai estar relacionada principalmente à presença desses compostos aí, né, de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, né? Então, a gente vai ter essas relações muito bem definidas. Para a medição do pH, a gente tem esse equipamentozinho aí, né? Quem tem vivência laboratorial sabe bem como funciona, né? Do que se trata, que é o pH-metro, que vai fazer a medida, né, desse pH, né, nas reações. Vamos ver quem bate na porta aqui. Lara. Espero que dê tempo, né, da gente fazer aqui. Vocês veem como meu computador tá lentinho, né? Bem lento, mas eu acho que ela conseguiu entrar, né? Então, Lara, seja muito bem-vinda, tá? E vamos seguindo aqui devagarzinho com a nossa aula. Então, o pH-metro, ele vai justamente, você coloca o efluente ali, ou qualquer líquido, em geral, né? Você vai ter uma solução padrão aqui, né? E aqui você vai fazer a medida do pH presente nessa amostra, né? Então, os pH-metros, eles têm um nível de precisão muito bom, são equipamentos muito úteis, né? Para fazer a medida desse item, né? Dessa característica importante, né? Não só do esgoto em si, mas até da própria água mesmo, a gente consegue fazer medidas bem seguras, né? Quanto aos cloretos, quando eles estão presentes nos corpos d'água, eles podem ter origens diversas, tá? Desde minerais que estejam dissolvidos, né, nesse corpo d'água, e do solo onde essa água teve contato. Então, os cloretos, eles basicamente vão ter essas origens principais, né? Mas também a gente vai ter proveniente do lançamento de esgotos domésticos, então corpos d'água que recebem despejos de efluente doméstico, eles vão ter presença de cloretos, presença sensível, né, disso, né? E despejos industriais, com toda certeza, porque tem uma característica de carga poluente elevada, né? E levam, né, essas substâncias com bastante presença, né, de maneira muito forte para esse corpo d'água, né? Sulfatos e sulfetos, que no caso dos sulfatos eles vão ocorrer nas águas naturais por conta da dissolução dos solos e das rochas, principalmente fenômenos intempéricos, né, de intemperismo também ajudam a isso, e eles vão estar associados a íons de cálcio e magnésio, tá? Então, micro-organismos que estejam presentes, né, nesse corpo d'água ou nesse esgoto, né, eles podem desenvolver essas reações químicas que a gente está vendo aí em tela com a formação desses sulfatos e sulfetos, tá? Em termos de nitrogênio, né, aí o nitrogênio ele se apresenta nos esgotos, né, de algumas formas que a gente vai ver agora, né? E aí, presidente, muito bom dia, seja muito bem-vindo, né? Então, o nitrogênio ele pode se apresentar nessas formas orgânica, né, de nitrogênio orgânico, de amônia, nitritos e nitratos, além do próprio gás, né? Então, quando a gente vai ter diferença nessa presença de oxigênio, principalmente nos tipos, né, do esgoto, né?
Quando você tem esgotos mais novos, né, com menor tempo de detenção, você tende a ter a presença desse nitrogênio orgânico e da amônia, né? Quando esses esgotos já têm um tempo de permanência maior, já são mais velhos, aí você tem a presença de outros elementos, né, como os nitritos e os nitratos, além do próprio gás do nitrogênio de maneira predominante. Mas não quer dizer que os outros não estejam presentes, mas eles vão estar presentes de uma forma menor, né? E aí a gente vai ter, né, justamente, né, nessas relações, né, que envolvem o nitrogênio, a gente vai ter a presença das bactérias, né, nitrogenadas, né, as nitrosomas, as nitrobactérias e bactérias em geral, que vão fazer a degradação desse componente e gerar principalmente os nitritos e os nitratos, né, além das próprias moléculas de água presentes no efluente, tá? Então aqui a gente tem um esquema de nitrogênio total, principalmente para medição, né, de nitrogênio total, onde essa medição ela vai relacionar tudo que tiver lá, principalmente nitrogênio orgânico, nitritos e nitratos que estejam presentes, né, nesse efluente, tá? Então aí é um fluxograma de todas essas medidas, como essa parte experimental é feita, né? Fósforo, né? O fósforo, ele vai ser encontrado no esgoto nessas três formas que a gente está vendo, né, descritas em tela. O fósforo orgânico, o polifosfato e o ortofosfato, né? Vejam essa imagem aqui, né, que eu achei muito bacana, né? Não sei se é imagem de microscópio, alguma coisa, mas certamente é uma imagem aumentada, né? E vejam, né, o mineral, né? Coisa bonita mesmo da natureza que a gente tem a condição de ver, né? E aí o fósforo, ele pode ser determinado de maneiras analíticas ou espectrofotométricas, tá? Então, para remover fósforo, né, do esgoto propriamente dito, aí a gente precisa de um nível de tratamento mais diferenciado, né? Principalmente através de processos físico-químicos, aí você tem coagulação e floculação básicos, né, que devem ser feitos para conseguir remover, ou mesmo, né, se for em níveis mais elevados ou com uma complexidade maior, aí a gente aplica o tratamento biológico, né, para poder fazer essa remoção de forma mais efetiva, né? Oxigênio dissolvido, este é o parâmetro, tá? Não estou dizendo que os outros eles não são importantes. Nós estamos vendo que eles sim são importantes, mas em termos de caracterização do corpo d'água, né, o oxigênio dissolvido ele vai dar para a gente a fotografia mais imediata do que está acontecendo com esse corpo d'água, né? Ele vai ser medido em laboratório através de sondas apropriadas, né? Ou essas podem ser instaladas diretamente nos tanques de aeração. E também a gente tem condição de medir oxigênio dissolvido de maneira remota, né? Remota, quando eu digo, não é a distância, né? É mais prática, né? Você está no lugar, existem kits de medição de oxigênio dissolvido para medição em campo, né? E aí a gente coleta um pouco do corpo d'água em questão, ou mesmo do esgoto, né? E aí a gente separa uma alíquotazinha e vem com reagente, coloca esse reagente lá e à medida que a gente coloca
num equipamentozinho portátil, né? E ele vai mostrar quanto de oxigênio dissolvido está presente nessa alíquota do corpo d'água em monitoramento, né? Então, normalmente, para você ter um nível de oxigênio dissolvido mais elevado, você tem esse efluente, esse corpo d'água, ele vai estar com uma temperatura mais baixa, né? Índice de sais também é baixo e da mesma forma a altitude. Enquanto que para oxigênio dissolvido menor, você vai ter todas essas componentes mais altas, né? Então vejam que, como a gente já falou anteriormente, a temperatura ela influencia diretamente não só na condição, né, da presença da matéria orgânica, né, e, consequentemente, se você tem matéria orgânica, você vai ter uma relação direta da presença ou não desse oxigênio dissolvido presente nessa água, nesse corpo d'água, nesse efluente, tá? DBO. Esse é um parâmetro muito importante, extremamente utilizado nessa questão de esgotos, porque ele vai indicar quanto de matéria orgânica que é biodegradável está presente nesse esgoto e, consequentemente, o grau de poluição a que ele está submetido, tá? Então, você consegue qualificar, digamos assim, esse efluente pela presença de DBO nele, né? Dizer assim, a DBO deu, sei lá, 4.000 miligramas por litro, por exemplo. Você vai olhar assim e dizer, nossa. Então, é sinal de que tem um ambiente aí com a carga alta, né? E se tem uma carga alta, a gente já pode predizer de onde é que esse efluente possa estar vindo, né? Então, além de você indicar a concentração da matéria orgânica e o grau dessa poluição do esgoto, você mede a eficiência da estação, né? Tem alguns exercícios muito bons, né? Exercícios simples, né? E que a gente vai colocar para vocês também, que vão mostrar como é que você mede a eficiência da estação. Essa medição ela vai relacionar quanto de DBO entra e quanto de DBO vai sair. A relação entre elas, você vai ter um resultado em percentual, né? Multiplicando por 100, você vai ter um resultado em percentual que vai expressar qual a eficiência global dessa estação, né, de tratamento. Então, quanto menor, né, aliás, quanto maior, perdão, a poluição que esteja presente nesse meio aquático, maior vai ser a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Porque essa poluição, ela vai trazer matéria orgânica. Se a matéria orgânica está presente, né, e isso a gente vai falar de uma maneira assim muito mais detalhada nas próximas aulas. Acredito que já na próxima semana a gente já vai tratar dessas questões relacionadas à degradação da matéria orgânica, os processos, né? Então, se você tem uma quantidade de matéria orgânica elevada nesse corpo d'água, obviamente que esta matéria orgânica vai demandar o quê? Oxigênio para se decompor. Se demanda oxigênio, esse oxigênio que está presente ali naquele corpo d'água, ele vai o quê? Cair. Se ele vai cair, os seres vivos, os peixinhos, né, que estão ali, vai acontecer o que com eles? Essa matéria orgânica, esse nível de oxigênio dissolvido, ele vai cair. Peixe sem oxigênio acontece o quê? Ele morre. Então é por isso que a gente vê em corpos d'água que aparentemente você vê que tem um foco de poluição ali. Mas você não pode afirmar nada porque você não fez nenhuma análise preliminar ainda, tá? Nenhuma análise de nenhum tipo. Mas se você vai caminhando nesse lugar e além
do provável foco de poluição avistado. Você começa a enxergar a presença de mortandade de peixe, aí já se robustece o argumento de que, opa, temos aqui um foco muito provável de poluição e que está gerando esse descompasso ambiental aqui. E aí a gente precisa monitorar de maneira mais aprofundada, né? Então, obviamente, né, o inverso é verdadeiro. Quando você tem um nível de poluição no meio aquático menor, né, então essa demanda por oxigênio ela vai ser menor. Então você vai ter mais oxigênio disponível no corpo d'água para os seres viventes, né, os peixinhos que estiverem lá. Em esgotos domésticos, gerados todos os dias nas nossas casas, essa DBO ela vai variar entre 100 e 400 miligramas por litro, né? Ela pode, é uma demanda, né? Um nível de demanda que pode ser reduzida até uma faixa de 20 a 30 miligramas, tá? Então você tem condições, por exemplo, de reduzir essa DBO aí, digamos que a DBO ela esteja, né, em 260, né? Tá dentro da faixa? Tá. Você pode reduzir isso ainda? Pode. Tem essa condição de reduzir mais ou menos nessa faixa com algumas atitudes simples, evitando, né, lançamento de efluente com esse nível elevado de matéria orgânica já ajuda bastante. Então, como é que se mede a demanda bioquímica de oxigênio? Né? Você vai, né, chega lá no corpo d'água, no efluente em questão, e aí você vai medir o oxigênio dissolvido no primeiro dia, que é o chamado dia zero. Tá? Chegou lá, vamos coletar um pouquinho desse efluente, vamos medir, né, e ver quanto é que tem lá. Na sequência, você vai adicionar um dado volume de uma amostra nesse frasco de 300 ml, né, num frasco de 300 ml, para completar com líquido de diluição, né? Então, uma vez que você completa com esse líquido para ficar diluído, aí você vai, né, diluiu essa amostra, você vai deixar ela descansando, né, em condições obviamente controladas, numa incubadora, a 20 graus Celsius, e aí após 5 dias você vai medir o oxigênio novamente e ver quanto demandou de oxigênio, né, para poder decompor essa matéria orgânica presente no efluente, tá? Então, o oxigênio do dia 1 menos o oxigênio do dia 2 após 5 dias da primeira medida, né, dividido justamente pela porção da amostra, tá? Então você vai ter essa amostra diluída em 300 ml, tá? Então é assim que se calcula a demanda bioquímica de oxigênio, né, tradicional, que a gente chama de DBO5, tá? Então, ó, a gente aqui tem mais um exemplo de como a coisa funciona. Deixa eu ver quem bate na porta agora. Pronto, Francisco Neto. Bom dia, Francisco, seja muito bem-vindo. Passeando, né? Muito bem. Vida boa é assim. Estou lutando para chegar nela. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa medida de DBO com micro-organismos, né, através de semeadura. Então, a gente tem a amostra, mais o líquido de diluição, mais o inóculo, né, o que você vai inocular lá, né, enquanto que num outro pote você vai ter o líquido de diluição mais o inóculo sem essa amostra, tá? Então, dessa maneira, você consegue a diferença de DBO, perdão, nessas duas amostras, nesses 2 dias distintos, é que vão
você vai conseguir saber quanto de oxigênio foi demandado o consumo para poder degradar essa matéria orgânica presente nesse composto, tá? Diferentemente da DBO, a DQO, ela vai expressar a mesma coisa de quantidade de oxigênio que vai ser necessária para degradar a matéria orgânica, mas aí no caso da DQO, enquanto na DBO é matéria orgânica biodegradável, na DQO você vai medir a quantidade de oxigênio para degradar a matéria orgânica, não só biodegradável, quanto aquela que não é biodegradável, tá? E aí, para isso, você utiliza agentes químicos oxidantes, tá? No caso, os mais usados eles são o permanganato ou dicromato de potássio, tá? Normalmente isso ocorre numa solução ácida, tá certo? Com nível de acidez mais elevado, para poder garantir que essa solução, né, essa medida, ela aconteça de maneira efetiva, tá? Então, para esgotos domésticos, essa DQO ela vai atingir valores maiores, né, que vão variar entre 200 até 800 miligramas por litro. No caso de esgotos industriais, a tendência é que esses valores eles sejam maiores até pela própria complexidade do efluente, né? Por exemplo, efluentes de matadouros, eles têm uma carga orgânica muito elevada e, consequentemente, a DBO vai ser bem mais elevada do que isso, tá? No mínimo o dobro disso aí, tá? Então a gente tem aí uma condição bem diferenciada quando fala de esgoto industrial. A relação DQO e DBO ela existe, tá? E aí, para esgotos domésticos, ela vai variar entre 1,7 e 2,5. Então, se você quiser fazer a medida de DBO e DQO, né, do seu esgoto doméstico, por exemplo, mediu a DBO, deu tanto. Vamos medir a DQO, deu tanto. Você vai pegar esses dois valores e dividir o valor da DQO, né, pelo valor da DBO. Tá? E aí você vai ter essa relação. Obviamente, né, na maioria dos casos, os valores de DBO são maiores do que os de DBO. É muita letrinha, a gente acaba se confundindo. Óleos e graxas, além dos próprios surfactantes, então eles também são características químicas, né, importantes nos esgotos, porque eles vão estar originados principalmente nos nossos esgotos domésticos pela presença de alimentos, né, pelo preparo de alimentos. Então, a gente, para fazer os nossos alimentos, né, na rotina diária, na lida diária de casa, a gente utiliza óleos vegetais, manteiga, a própria carne com a sua, né, gordura, a questão do cozimento. Então, tudo isso acaba indo, né? Não deveria, mas uma parte, tem aquela parte que você não consegue reter de jeito nenhum, ela acaba indo para as tubulações e chegando, compondo os esgotos, né? Então, essa parte doméstica, ela vem desse uso aí, tá? Dessa rotina. Quando a gente fala de parte industrial, comercial, aí os óleos e graxas eles vão ter origem principalmente nos postos de gasolina, tá? Por todos os óleos minerais, os derivados de petróleo, que são utilizados todos os dias nessas localidades que têm esses produtos, eles estão inerentes à atividade desenvolvida, né? Então, os carros, os caminhões estão trocando óleo todo dia, estão fazendo lubrificação de motor e de peças. Então, obviamente que você faz a troca disso e aí deveria-se fazer o descarte correto, né, sem jogar direto no esgoto, mas muita gente joga. E aí é um problema para ser resolvido na estação de tratamento, porque
isso complica muito a, a composição de um esgoto com esse nível de óleos e graxas, ela dificulta bastante o tratamento lá na estação, né? Como a gente vai ver, né? E nós vimos já quando mostramos as principais etapas das estações de tratamento de esgoto, principalmente na parte preliminar, né? No sistema de gradeamento, se você tem um índice de óleos e graxas elevado, você vai ter dificuldades para recepção mesmo desse efluente na estação, né? Porque acaba, né, incrustando nas grades, então gera um transtornozinho para quem opera. Em esgotos, né, esses níveis de óleos e graxas, eles podem apresentar valores entre 50 e 150 miligramas por litro, né? E também é o que seria ideal, porque se você tem muitos óleos e graxas, aí complica muito o tratamento, né? Os surfactantes, que vão formar espuma, tá? São chamados detergentes, né? Detergente nosso de cada dia. Então, eles também estão lá nos esgotos, né? E os mais conhecidos, eles são o ABS, que não é o freio do carro, tá? Ou ABC, o ABS de alquilbenzeno sulfonado. Os detergentes sintéticos que são resistentes à ação biológica, né? Esses são conhecidíssimos e eles, sendo que agora eles estão sendo substituídos pelos alquilsulfonados lineares, os LAS, que têm uma característica que é muito importante para quem trabalha com operação de tratamento de esgoto, que esses surfactantes são biodegradáveis. Então, eles vão se degradar de maneira muito mais fácil, vão facilitar, né, vão tornar mais prática a vida, né? Não vão dar tanta dor de cabeça para quem está operando uma estação, né? Imagine, você tem lá um efluente repleto de óleos e graxas e surfactantes. Pense no problema para resolver, né? Então, ó um exemplo aí da presença de surfactante, né? Rio Yamuna, lá em Nova Delhi, na Índia. O cara literalmente está tomando um banho de detergente no rio, né? Corajoso ele, viu? E se vocês prestarem atenção, ó aqui nas pedras, ó. Isso é o quê? É flor? É lixo? Não sei. Deve ser flor, né? Mas que o cabo é corajoso, né? Mas tem muitos. Desse daí tem muitos. Né? Principalmente aqui no Recife. Os meninos que dão flecheiro no Rio Caparibe, né? E que já estão imunizados de todas as pestes que puder imaginar. Né? Se eu colocar o dedo mindinho do pé dentro de uma água daquela, eu vou parar direto à UTI. Né? Sólidos, né? Como a gente viu no começo da aula de ontem, né? Os sólidos, eles são encontrados no esgoto, porém com uma porção menor, né? Cerca de 0,01%, né? Mas são encontrados, né? E se você não os retira, você vai ter, como diz o Recife Ordinário, você pode ter a chance de encontrar um leve tubarão tolete quando estiver tomando banho em qualquer praia daquelas. Né? Eu não vou dizer onde é que eles dizem que tem tubarão tolete. Um abraço para o povo do Recife Ordinário, né? Quem quiser saber, vá lá no Instagram deles e vocês vão saber quais são as praias que eles dizem que tem. Então, os sólidos, eles vão ser encontrados, né, em uma pequena... Meu Deus, para que eu fui falar isso? É uma pequena porção no esgoto, né? Então, em esgotos domésticos, esses sólidos eles vão atingir valores entre 120 e 360 miligramas por litro, né? E o desejável é que esse efluente, depois de tratado, ele esteja com menos de 30 miligramas por litro de sólidos, né? Obviamente,
Que aí você pode dizer assim, ô professor, então quer dizer que depois de tratado o efluente vai sair com cocôzinho ainda, né? O sólido não é só isso, tá? Então você pode ter alguma coisa suspensa, né? Muito leve, tá? Então esse valor aí é um valor aceitável, sim, em termos de presença de sólido depois de tratado. Obviamente, se você tem o efluente passou pelo tratamento e aí ele saiu com 90 miligramas por litro de sólido. Tem alguma coisa errada aí, né? O tratamento foi meio nas coxas, como se diz no jargão popular, né? Então precisa ser revisto e essa eficiência precisa ser aumentada, né? Os sedimentáveis, eles vão indicar a qualidade do efluente e a capacidade de sedimentação da matéria sólida. Isso é verdade. Se você tem uma quantidade de sedimentáveis muito grande, né, esse efluente, logicamente, vai ter uma qualidade baixa e essa capacidade de sedimentação da estação de tratamento, ela pode ser questionada, né? Dizer assim, opa, o que houve aí que não se conseguiu que houvesse a sedimentação desse material presente que foi submetido a tratamento, né? Então, aqui, para medir essa coisa de sólidos sedimentáveis, a gente já viu isso em produção de água, né? Os chamados cones Imhoff, né? Vocês podem ir lá no meu canal, certo? Aqui no canal tem, né? Não estou lembrado agora o vídeo que eu falo de Cone Imhoff, né? Tá inserido em algum daqueles assuntos. Até eu não vou nem dizer que eu vou colocar o link aqui em cima para aparecer, porque eu teria que assistir realmente todos os vídeos de novo para poder achar lá naquele e-mail o Cone Imhoff. Mas aí eu recomendo vocês darem um Google lá no YouTube mesmo, como a gente fez na aula, para recordar, e coloquem lá Cones Imhoff, que aí você vai ver como é que faz essa medida, tá? Então, uma vez feita a medida de sólidos sedimentáveis, você pode encontrar cerca de entre 5 a 20 miligramas por litro no esgoto doméstico e menos de 0,1 miligrama por litro no efluente secundário, né? Um efluente pós-tratamento ou mesmo esse efluente que é derivado de algum outro, mas que por razões, né, do própria passagem, né, desse efluente ao longo do tempo, esse nível de sedimento, né, de sólido sedimentável, ele vai diminuir, né? Frações de sólidos presentes no esgoto, dessa maneira que você consegue medir isso, tá? Então, essas frações você, através de filtração em membrana de vidro, né, de fibra de vidro, né, secagem desses efluentes, né, você consegue obter essas frações de sólidos, sejam eles totais, dissolvidos totais e suspensos totais, né? Então, a partir dessa amostra de água ou de esgoto, você faz a secagem, filtragem, né? Ou secagem aqui em mufla. Isso aqui é uma mufla, para quem não sabe, tá? Então é um grande forno que você coloca aqui a sua amostra e deixa lá secando em temperatura controlada, estável, tá? Isso aqui, quem já trabalhou em laboratório, né? Gil, pelo menos a gente sabe que trabalhou, né, Gil? Isso aqui, a depender da temperatura que você, a depender, né, Gil, da temperatura que se coloque, né? Quando você tem que ter um cuidado muito grande para abrir a mufla, senão vem aquele bafo quente na sua cara, né? Então, agora isso aqui é muito eficiente. E mais cuidado ainda tem que ter na hora de tirar os potinhos com a pinça. Pois é. Não pense, e a pinça é uma pinça especial, é uma tesoura larga com, né, umas garras na ponta, você vai e pega. E mesmo com esse apetrecho, né, você tem que ter muito cuidado, porque a chance de escapulir
de você empregar a força incorreta para pegar esse equipamento, pode fazer, por exemplo, que essa vidraria quebre, né? E aí todo um trabalho se perde, né? Então, ó, para você, uma vez que você mede sólidos totais, se você deixar aqui na mufla a uma temperatura de 550 graus em todos os casos, tá? Você pode ter a formação dessas frações de sólidos aqui. Sólidos voláteis totais, sólidos fixos totais, né? Sólidos dissolvidos voláteis e dissolvidos fixos, suspensos voláteis e suspensos fixos. Lembrando sempre que quando você submete esse sólido à ação do calor na mufla, você vai ter frações que vão se volatilizar e o que vai sobrar disso, tá? Então você vai ter o volátil e vai ter o fixo, seja de sólidos voláteis, dissolvidos ou suspensos. Tudo isso que a gente está trazendo aqui é para mostrar como é que se mede, como é que se obtém o valor, o dado referente às frações de sólidos presentes nos efluentes que a gente trata, tá? Ou até mesmo em água, né? E esses sólidos, uma vez medidos, eles vão se distribuir no efluente em função do seu tamanho, tá? Então, a olho nu, né? E a gente já está praticamente encerrando a nossa aula pelo fato também de que, né, vocês vão ter aula na sequência. Esses sólidos, a olho nu, a gente consegue ver, né, aqui entre 10 a segunda e 10 a terceira micrômetros, tá? Algumas, né, flocos de bactérias, alguma coisa desse do tipo, poucas algas e protozoários, né? Mas de 10 a segunda para baixo, aí a gente não consegue ver com os nossos olhinhos, tá? Então, a gente vai ter algas e protozoários, bactérias, vírus do SARS-CoV-2, que está acabando com a gente, está deixando a gente dentro de casa, ou pelo menos deveria, né? Então, ó, a gente tem os sólidos suspensos, os coloidais, né, bem pequenininhos, e aqueles que estão dissolvidos, né? Sais, matéria orgânica, né, que a gente, porventura, não vê, mas está lá presente e que a gente só percebe a presença em razão de outras características associadas que estejam, né, ocorrendo em decorrência da presença dessa matéria orgânica, como a mortandade de peixe, por exemplo. Tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos parar por aqui nesse slide de micro-organismos, tá? Então, nós vamos encerrar a nossa aula hoje por aqui, tá? Pelo avançado da hora também, para a gente não atrapalhar a rotina, né, dos nossos colegas que vão chegar. Vocês têm aula de que agora? Depois? Na sequência? Manuelito. Pronto, meu querido Manuelito, né? E está chegando. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Professor, aceita Gilvan? Eu aceitei, não? Ah, se eu não aceitei, infelizmente, deu bronca. Peço perdão a ele, mas problemas técnicos hoje. Mas não tem problema que a gente vai deixar essa aula disponível, tá certo? Então, vejam, amanhã a gente vai ter aula, com a graça de Deus. A gente vai se organizar para que essa aula seja toda bem editadinha, gravada, né, para que amanhã vocês possam ter o conteúdo em continuação ao assunto de hoje. Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas, angústias, né, alegrias? Acho que está tudo certo, né? Bom, se ninguém falou nada, acredito que sim. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos encerrar a aula de hoje agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Você que está no YouTube, muito obrigado. Se curtiu, dê o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.
Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.